chega um dado momento que eu acho que a gente não pode mais se ver como um pedaço de carne, né? À toa passeando pelo mundo. Eu acho que chega um momento que se a gente não tem uma conexão com algo maior, e se a gente também não entende que a gente influencia o meio e que o meio nos influencia, a gente de fato não consegue progredir. E às vezes o progresso para as pessoas tem muito a ver com questão material. Eu vou progredir financeiramente, eu vou progredir porque eu vou ter um carro melhor. Não, você vai progredir como pessoa, nos seus pensamentos e nas suas atitudes, e o resto vira consequência. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Chave Mestra Podcast, um espaço onde abrimos portas para insights e conversas que transformam. Eu sou a Vanessa Milk e hoje vamos mergulhar um pouco mais fundo no Supere Seus Limites, um livro que um dos capítulos foi escrito por ela, Ana Prado. Ela é advogada, consteladora familiar e mentora de mulheres advogadas também. Conta pra gente, Ana, como foi para você escrever o capítulo desse livro? Se já estava nos seus planos, era uma sementinha ou foi algo inesperado? Bom, vamos lá. Primeiramente, é um prazer estar aqui. Estou gostando muito, já começou animado com essa apresentação, né? E tem momentos que eu escuto a minha apresentação e falo, caramba, eu trilhei um caminho até que meio longo, né? E além de consteladora familiar, eu também sou terapeuta floral, formada em diversas terapias integrativas que fizeram toda a diferença. E a respeito de escrever o capítulo do livro, eu utilizo já há muitos anos como uma técnica de descarregar a sobrecarga mental a escrita terapêutica. Então, é aquele momento que eu vou lá e descarrego tudo que eu preciso da minha mente. E na semana que eu fui convidada para escrever o livro, eu tinha escrito nessa escrita terapêutica que eu adoraria escrever um livro. Então, assim, não foi um acaso do destino, eu não posso dizer isso, mas foi um convite que me brilhou os olhos, que realmente me trouxe, assim, a materialização daquilo que eu mentalizei naquela semana. Então, foi muito legal. É verdade. Isso tem muito a ver com a nossa frequência, né? Exatamente. O que a gente emana, a vibração a gente atrai. Exato. Então, eu acredito muito nisso, né? E você também ter feito essa mentalização e agora está materializado, concretizado, porque você é uma realizadora. Exatamente. Essa questão da frequência, né, que a gente emana, eu achava tudo isso uma grande besteira, assim, no começo de tudo. Sim. E aí, depois, conforme eu fui percebendo a diferença que realmente faz na vida da gente, né? Eu comecei a praticar isso firmemente. Então, em casa, eu sempre falo, olha, vamos elevar nossa vibração, vamos mentalizar o que a gente realmente quer, colocar no papel. Porque, gente, é verdade, você consegue realizar aquilo que você mentaliza. Sim, eu também acredito muito nisso, aplico e você pode nos dar instruções, até porque ela é mentora, então ela vai ajudar, porque somos um ser triuno, corpo, alma e espírito. Então, precisamos, sim, nos aperfeiçoar na área profissional, porém, o nosso equilíbrio como pessoa, como conexão espiritual, também tem que estar alinhado, né? E as nossas emoções. Com certeza. Eu até escrevi no capítulo do livro que chega um dado momento que eu acho que a gente não pode mais se ver como um pedaço de carne, né? À toa passeando pelo mundo. Eu acho que chega um momento que se a gente não tem uma conexão com algo maior, e se a gente também não entende que a gente influencia o meio e que o meio nos influencia, a gente de fato não consegue progredir. E às vezes o progresso para as pessoas tem muito a ver com questão material. Eu vou progredir financeiramente, eu vou progredir porque eu vou ter um carro melhor. Não, você vai progredir como pessoa, nos seus pensamentos e nas suas atitudes, e o resto vira consequência. Justamente. Então, eu acho que quando você pensa nisso, mas de fato você pratica isso, essa evolução material, ela é só a consequência mesmo. Exato. Prosperar é um crescimento, mas Exato. é mais que um crescimento só financeiro e material, como você falou. E sim também no seu íntimo, na sua família, comunidade. É algo que tem muita relevância nos nossos resultados, inclusive. Eu falo que, assim, prosperidade, até uma das chaves do meu método, que eu conto no final o que ele é uma forma de você pensar e agir. Então, a pessoa que é próspera, ela pensa e age de uma maneira totalmente diferente das pessoas que não têm prosperidade. E é muito falado, né? Prosperidade financeira. Não, peraí, não vamos colocar a prosperidade numa caixinha, porque ela é muito grande. Ela é muito extensa. Exato. E você conta aqui, além dos 10 minutos, descobrindo o poder de mudar. Esse é o capítulo dela, ela vai dar uns spoilers pra gente, mas fala, como que você se inspirou? Em quem? Em qual momento, assim, a escrita? A quem você dedicou a escrita desse livro? Então, vamos lá. Durante muito tempo, eu passei vivendo muito fora da minha essência real.
E quando a gente fala de essência, parece uma coisa meio muito holística, muito distante, né? Mas a verdade é que todos nós viemos com uma essência real e daquilo que a gente tem mais potência na hora de agir. Então, por eu viver muito tempo fora disso, sem me autoconhecer, eu comecei a passar por diversas situações de saúde mesmo e de problemas na minha vida no geral. Então, quando eu fui escrever o capítulo, eu quis me inspirar numa passagem da minha vida, que foi um adoecimento repentino e muito sério, que foi uma chave de virada. Mas depois dessa chave, eu percebi quantas outras chaves eu tinha que virar para poder, de fato, mudar e viver de acordo com a minha essência. Porque durante muito tempo, a gente, principalmente como mulher, a gente caminha muito se adaptando aos outros, né? E não fazendo aquilo que a gente realmente quer. Então, foi a grande inspiração. E a dedicação do capítulo, eu acho que foi para todas as pessoas que me cercam e já me cercaram. Por quê? A gente esquece que a gente não nasceu desse tamanho, né? Então, a gente tem uma história a ser honrada. Então, foi a todos aqueles que participaram ativamente da minha vida, inclusive me fazendo ficar nessa caixa fora da minha essência. Eu falo até aquelas pessoas que vieram para o mal, elas são um bem na nossa vida. São, porque é onde a gente supera os nossos limites. Exatamente. Inclusive, que há histórias, né, de mulheres que transformaram a sua vida. Então, se você já está gostando desse episódio, se inscreve no nosso canal, curte, deixa o seu comentário e agora ela vai compartilhar com a gente quais são as redes sociais, né, da Ana, que você pode seguir, se conectar, até porque a gente vai contar sim sobre o método dela um pouquinho, então você fica aí para saber de tudo. Quais são as suas redes sociais, Ana? Como que faz para te seguir no Instagram? Bom, minhas redes sociais atualmente é o Instagram, o Facebook, é eu.ana.prado. Então, quem entrar lá vai ter muitas informações a respeito de empreendedorismo feminino, gestão, e eu tô por lá, eu.ana.prado. E lá, você já está fazendo a pré-venda do seu livro? Tem algum link que descobre aí como faz para adquirir esse exemplar que você não pode ficar de fora? Está incrível esse livro. E o capítulo da Ana Descobrindo o Poder de Mudar. Se você precisa de uma mudança, de uma transformação aí na sua vida, ela tem a chave. Ela vai contar tudo pra gente. Exatamente. Sim, lá no meu Instagram já tem o link de pré-venda e agora, a partir de hoje, vai ter do lançamento oficial. E lá você vai encontrar como adquirir o livro. E dentro do livro, no meu capítulo, tem um QR Code que você vai poder escanear já com exercícios práticos para você começar a mudança desde a hora que você lê o capítulo. Eu já fui aqui. Eu já sei, posso falar para vocês, vou aplicar, não deu tempo de aplicar ainda, mas eu já apontei a câmera do meu celular para o QR Code que você vai ter que descobrir adquirindo um exemplar do Supere Seus Limites, Mulheres que Transformaram as Suas Vidas. E agora ela vai contar um pouquinho pra gente de que forma, né, como que o livro dela e o capítulo em que ela escreveu vai impactar na sua vida, na sua história. Né? Esse capítulo vai impactar os nossos leitores. Então, vamos lá. Bom, primeiro eu desejo que impacte de verdade, mas como eu havia falado um pouquinho antes, muitas vezes a gente anda por aí achando que nós somos somente um pedaço de carne, né? E então, esse capítulo, ele vem trazer muito esse resgate do que é a sua vida realmente e o que acontece com você para além do seu corpo físico. Foi justamente essa uma das chaves que eu usei, que foi o estudo da psicossomática, para entender de que maneira as minhas emoções e os meus pensamentos impactavam fisicamente o meu corpo, me trazendo determinadas doenças. Além disso, quando você lê o capítulo, você vai encontrar as 3 principais leis que muitas vezes a gente infringe ali, falando como advogada agora, só que são leis da vida, dos relacionamentos. E uma outra parte que você vai encontrar muito conteúdo é a respeito do tal do equilíbrio da energia masculina e feminina. Isso é muito divulgado hoje em dia, mas eu acho que é muito pouco explicado. E eu falo até em energia e comportamento masculino e feminino, que me trouxe de volta para a minha essência. Então, esse capítulo ele vai te impactar na medida que você lê e você interiorizar e começar a se ver de uma maneira diferente e a se entender melhor. Ah, a gente quer um spoiler, então conta pra gente quais são essas 3 leis. Bom, olha só, essas 3 leis, elas se iniciam ali pela lei da hierarquia, que é você entender que você tem pessoas que vieram antes de você e qual é a sua ordem, qual é o seu lugar na vida, né? Sim. Então, qual que é o meu lugar? Poxa, na relação com meus pais, eu sou filha deles, eu não posso ser mãe da minha mãe. Quando eu infrinjo essa lei, eu necessariamente vou trazer para mim uma sobrecarga e um problema no meu sistema familiar.
E ele, às vezes, não é olhado de uma maneira clara. Você fala assim, não, mas a minha mãe depende de mim, ela precisa da minha ajuda. Mas você tá lá com um relacionamento deficiente, por exemplo, porque você tá como mãe da mãe, não tá como esposa. Sim. Então, é você, de fato, saber o seu lugar. A segunda lei é a lei do dar e receber. O que é essa lei? Aquilo que eu dou, eu também tenho que receber na mesma medida. Se eu desequilibro essa lei, se eu trago esse desequilíbrio para dentro da minha vida, eu vou me sentir o quê? Sempre injustiçada, eu sou aquela pessoa que acha que está sempre sobrecarregada, que eu faço tudo para todo mundo, a famosa salvadora, né? Quantas não mulheres consegue dizer não. não consegue dizer não, porque ela não entende esse equilíbrio de troca que ela merece ter na vida dela. Sim, e traz uma carga muito forte emocional, porque o não dizer não é uma dificuldade que muitos têm, apesar de parecer Que não. Mas sim, é uma realidade que muitas pessoas enfrentam e acaba pegando uma carga muito, muito além do que ela deveria estar levando para o caminhar dela, né? Com Para certeza. poder fluir. E ela acaba aceitando muitas coisas que, na verdade, ela não queria, né? Então, assim, poxa, eu faço tudo, né? Tem aquela história. Faço tudo pelo meu marido, eu sou uma esposa exemplar, eu coloco comida no prato dele. Aí, de repente, tem aquela notícia. O marido da fulana foi embora, arrumou outra. Aí todo mundo, olha, por que ela é uma mulher tão boa? Ela fez tanto para aquele cara, ela se dedicou tanto que ele entrou em dívida com ela. Ou seja, você é tão boa que eu nunca vou chegar à sua altura, sabe? É mais ou menos isso, assim, é um spoiler. E a terceira lei é a lei do pertencimento, né? O quanto a gente faz de tudo para pertencer a um lugar, a um sistema, a um grupo, e a gente se esquece da gente. Então, por querer pertencer, a gente repete padrões de comportamento e até doenças. Né? Tem doenças familiares que elas se repetem na gente porque a gente quer mostrar que a gente é igual. Olha, mãe, você tem tal doença, eu sou igual a você, eu também tenho, né? Tem muito isso. Muito, muito. E aí os médicos falam, é de família, né? É genética. Peraí, o quanto você também está querendo pertencer? Então, essa terceira lei é a lei do pertencimento. Até pro ruim você quer pertencer? Vamos lá. O tempo inteiro. Vamos cuidar disso aí. A gente buscar esse conhecimento, quão é importante de a gente olhar para si, para que a gente evolua e possa transbordar, para que pare em mim. Se era algo de antecedentes, né, familiar, não vou passar para a minha futura geração. Exato. Então tem que ter esse cuidado, né, e olhar para dentro. Olhar para dentro sempre é o melhor caminho. E com relação à lei do pertencimento, é você também se sentir pertencente apesar de, né? Então assim, eu vou fazer um pouco diferente. Então, apesar de fazer um pouco diferente, eu sou pertencente. Não tem como a gente excluir a família. Aquilo que a gente exclui, a gente inclui. E agora conta se você é a primeira escritora da família, porque aí você também está rompendo aí talvez, quem sabe, um padrão e deixando aí para as próximas gerações, né, um exemplo. E qual a importância de ter a sua história e as suas ideias eternizadas, publicadas em um livro? Olha, para mim tem um significado muito especial. Sim, eu sou a primeira escritora da família, embora eu tenha pai e mãe que gostam muito de escrever, têm essa habilidade. Mas a grande importância de deixar registrada a história é justamente eu conseguir, primeiro de tudo, ver que aquilo realmente aconteceu. E eu falo que às vezes a gente olha a nossa história de um lugar muito... Ai, não, eu acho que não é tudo isso. Eu acho que eu não tenho tudo isso de história. Não, é realmente trazer essa história porque ela tem importância na nossa vida. E principalmente conseguir transbordar, né, essa história para que outras pessoas que estejam passando pelo mesmo momento leiam e tenham essa tomada de consciência também. Então, eu acho que esse transbordo é o principal fator, assim, que me levou a fazer isso. Ai, que bacana. Muito parabéns. Obrigada. E tá lindo o capítulo dela. Você não pode deixar de ler. O exercício que ela passa aqui é incrível. Eu vou aplicar e você também, assim que você adquirir o seu exemplar. E não deixe de curtir o nosso canal, se inscrever, porque vão ter outros episódios para inspirar as suas vidas, assim como o capítulo da Ana também está inspirando muito, já me inspirou e eu tenho certeza que vai servir para a sua vida, porque é essa conexão, né? Quão importante é a gente... Muitas pessoas acham que a história, a própria história não tem importância, porém é aquilo que uma outra pessoa precisava ouvir para tomar uma decisão, para tomar um caminho diferente na vida dela. E você deve muito bem deparar com isso, né? Sim, o tempo todo. Na verdade, como mentora de mulheres advogadas, até tem um trecho do meu método que eu gravo exatamente essa aula, que é assim: quando a gente esquece da nossa história, a gente não reconhece o nosso valor.
Então, a gente vai deixando para trás, sabe? Ah, eu me formei, tem muitas mulheres advogadas que fazem isso. Ah, eu me formei, eu tô aqui, mas eu não vou cobrar consulta, porque parece que eu tô atrapalhando o cliente. E eu falo para ela, peraí, qual que é a sua história? Quem são as pessoas que contribuíram para você estar sentada nessa mesa agora? Ou seja, pessoas abdicaram de alguma coisa, pessoas contribuíram. Por mais que a pessoa fale assim, não, eu sou sozinha, eu paguei tudo, eu fiz tudo. Não, você não nasceu desse tamanho, você tem uma história que outras pessoas contribuíram. Então, se eu não reconheço a minha história, eu não reconheço o meu valor. Olha o peso da nossa história. Seja ela qual for, boa ou ruim, você passou por aquilo. E isso tem o valor para você estar ali falando. Para eu estar aqui sentada, eu investi nisso. Eu investi nas minhas formações, mas muito além disso, o que me formou foi a minha história. Justamente, é a sua experiência, né? O que você viveu pode sim e vai impactar, mas precisa da sua ação. Porque se você não tomar a decisão de fazer a diferença na sua própria história, ela vai acabar aí, né? Quão importante a gente deixar esse legado, ter a história aqui no livro, e esse livro está incrível, realmente superando os limites. Agora, a gente quer saber um pouco mais, né, da sua trajetória como mentora de outras advogadas, de outras mulheres. Como o autoconhecimento fez a diferença para você no exercício da sua profissão? E como foi essa tomada de decisão para se tornar mentora, né, de outras mulheres? Como que auxilia aí no dia a dia dos processos? Então, vamos lá. O que aconteceu? Conforme eu fui percebendo a minha sobrecarga, né, que eu adoeci, eu comecei a fazer diversas formações. Depois disso, eu comecei a estudar profundamente como que era de fato a carreira de uma advogada. Será que era só eu que estava passando por aquilo? Transtorno de ansiedade generalizada, síndrome do pânico, inódulo aqui, problemas ali. Foi quando eu fiz uma pesquisa e tem isso, uma conclusão disso, que 63% das mulheres advogadas, elas têm algum tipo de transtorno emocional. Em razão da sobrecarga que a profissão, até mesmo uma profissão muito masculina, muito, né, imponente, traz para as mulheres. A partir disso, eu percebi que todo o meu conhecimento, que já fazia diferença no meu escritório e aplicando com as mulheres que trabalham comigo, porque eu só trabalho com mulheres hoje em dia, tenho um estagiário também, fazia diferença. Então, todo esse autoconhecimento mudou o meu posicionamento, a minha forma de empreender na advocacia, a minha forma de fazer gestão pessoal e financeira e o meu contato com os clientes. E aí que eu entendi que um conhecimento que eu tenho, que eu não repasso, é a mesma coisa que eu não tê-lo. Eu preciso levar isso para as advogadas. E isso auxilia, porque as advogadas ganham tempo de qualidade de vida, prosperidade, um escritório bem gerido e, principalmente, um reencontro com elas mesmas. Que bacana, porque o que você falou até um pouquinho antes sobre aquela questão da polaridade, né? Masculina e feminina, às vezes invertida. E muitas profissões, inclusive, traz essa sobrecarga para que a independência, no começo já, né? Da história de, acredito que da maioria das mulheres, acabam tendo independência muito cedo, tendo que sustentar, ter também um sustento da família. E aí, quando escolhem a profissão, ainda tem essa carga, né? De ser uma profissão um pouco mais voltada para a dureza. E isso trazer para o seu pessoal, para o seu íntimo. Sim. Você trata isso também? Sim. Tem um olhar para isso voltado nas suas mentorias? Sim, tem um capítulo inteiro, um módulo inteiro do meu método que ele fala do empreendedorismo de forma feminina. Qual que é a grande questão que as mulheres, elas se confundem um pouco hoje em dia na internet com tanta gente falando disso, né? Ah, quer dizer que se eu for para a energia feminina, eu tenho que ser frágil, ficar à tarde fazendo um bolo e vendo sessão da tarde? Não tem nenhum problema com isso. Mas se é uma mulher que ela quer empreender, ela acha que ela não pode ter as duas coisas. E, na verdade, são formas de agir. Então, quando a mulher vai para o mundo, que ela vai trabalhar, que ela vai se impor, por exemplo, uma advogada, vai fazer uma audiência, captar um cliente, ela vai na energia masculina, da ação, da dureza, né, do posicionamento. Mas, quando ela vai empreender ali, quando ela vai se olhar, quando ela vai olhar para o negócio, quando ela vai planejar, é a energia feminina. Então, as duas energias, as polaridades, elas andam juntas. Sim. Acontece que, às vezes, a gente fica em uma só. Então, vem ali os problemas, né, da região pélvica, uterinos. Muitos problemas são somatizados naquela região. Mulheres que têm muita cólica, por exemplo, né? São mulheres que elas não conseguem se conectar com elas mesmas. Então, tudo isso também somatiza no nosso corpo, né? Não é a causa principal, não que não tenha que olhar para a causa física, não é isso. Mas tem mulher que o corpo começa a dar sinais de que ela está extremamente masculina, ativa, sem ela parar para poder sentir
ela mesma. E com a sobrecarga muito maior. E aí você, do que realmente é necessário, por conta de ela não entender esse processo de que, quando é para a hora de ir para a ação, ela vai sim, empoderada, determinada. Uhum. Porém, no momento em que é para olhar para dentro, um autocuidado, planejar ali o passo a passo, né, de como vai ser para levar a trajetória da própria empresa e também na família, por exemplo, as que são casadas, que têm filhas, vocês precisam ter um cuidado maior para ir para casa. A volta, né? Tirar a capa da Mulher Maravilha. Exatamente. Eu sempre falava pro meu marido, né? Num determinado momento, quando eu descobri tudo isso, eu falava, nossa, deixa eu tirar minha mochilinha do He-Man e deixar pra fora. Porque eu entrava em casa já querendo comandar. Eu olhava pra ele, ele falava que o sofá tinha tipo um alarme. Ele ia sentar, eu falava, opa, levanta daí que tem coisa pra fazer. Eu já queria comandar dentro de casa, fora. E meu casamento começou a dar sinais de que não tava dando certo isso. Então, quando você sabe tirar essa mochilinha do He-Man ou a capa da Mulher Maravilha, fica muito mais fácil. Não é meme. Não é meme. E nem é meme. Nossa, é muito legal, porque eu vejo muitos memes falando sobre isso, né? Que a esposa, ela não pode ver o homem parado que começa a botar ele para trabalhar. Mas é realmente ter esse equilíbrio de entender qual momento, como que você deve respeitar ali a posição de cada um dentro do lar, né? Da família, da sua posição perante a vontade de Deus, na verdade, né? O seu papel de mulher em casa, mesmo que você também seja provedora da sua família, mas são uma união, vocês andam em uma unidade. E isso na questão dos relacionamentos é muito séria, porque realmente não é meme, isso acontece muito, mas é devido a essa polaridade invertida. O que tem que ser colocado no momento e no ambiente correto. E para isso tem aqui a doutora Ana, que vai te auxiliar nesse processo, porque ela é mentora e ela vai contar um pouquinho sobre o método dela, que é a chave da Têmis. Isso, chave da Têmis. Têmis é a deusa da justiça. E eu quis colocar esse nome justamente para homenagear a Têmis, pela humildade, né, pela transparência, pelo equilíbrio que ela traz e principalmente porque esse método acabou ficando voltado para mulheres advogadas. Então, o que esse método tem? Ele tem várias chaves, como eu disse no começo aqui da gravação, né? Não existe uma chave só que vai mudar a sua vida, são várias chaves que vão se encaixando para poder ter essa mudança e principalmente ser uma mudança duradoura. Então, esse método, ele vai abordar desde a construção do negócio da mulher advogada, do escritório, né? Toda a parte de gestão, a parte masculina mesmo. Como que eu vou colocar esse negócio no mundo? Até o empreender de forma feminina, a organização da agenda da mulher advogada, que é diferente do homem, porque muitas advogadas se espelham no modelo muito masculino e aí elas falam, nossa, o fulano tá com 3 escritórios voando e eu tô aqui amamentando minha filha, não consegui sair do lugar. Claro que conseguiu. Então, lá tem uma chave, né, um módulo inteirinho de empreendedorismo feminino, assim como tem gestão financeira, marketing digital. Então, eu falo que esse método, ele resume bem essas polaridades. Entendeu? Então, eu mostro assim, ó, aqui você vai para o mundo, aqui você vai precisar se cuidar. Então, ele traz esse equilíbrio, prosperidade, leveza e também, claro, mais ganhos financeiros, né? Porque quando a gente está na nossa essência, não tem erro. Com certeza, as coisas fluem, né? Exato. Quando você está vivendo o seu propósito. E é muito importante ter esse direcionamento, um mentor para que te guie. Porque acelera o seu processo para que você viva o seu propósito tendo alguém do lado, caminhando com alguém que vai te auxiliar, né? No passo a passo, dando as instruções de como seguir. Alguém que teve resultados e que vai trazer os resultados também para a sua profissão. Esse empreendedorismo feminino aí para advogadas é muito bacana, é algo até novo, pode ser dizer, é pioneiro aí. Eu falo que é inovador porque é difícil até as pessoas, às vezes, principalmente as advogadas, né, entenderem que elas precisam. Porque a gente está tão acostumada no automático, a não ter tempo, a parecer aquela... Eu falo que advogado é meio vida louca, que advogado não tem vida, tem prazo. E eu falo, não precisa ser assim. E eu acho que o melhor da mentora é porque quando você passa por aquilo, é muito mais fácil de você conseguir transbordar isso. Sim. Eu acho que o verdadeiro mentor é aquele que viveu aquilo que ele ensina. Exato. Né? Se você não viveu, você está falando algo que é da boca para fora, você não sabe o que o seu cliente está sentindo.
Então, ele é inovador. Aham. E eu espero que cada vez ganhe mais espaço. Ai, que bacana. E é só forma online, presencial? Conta pra gente como que é. Já segue ela nas redes sociais, hein? Repete. Eu.ana.prado. Repete. Eu.ana.prado. Muito fácil. Eu.ana.prado. Segue a Ana nas redes sociais para já se conectar. Se você é advogado e gostaria de alavancar os seus resultados aí, fala com a Ana. Bom, o método atualmente ele está todinho gravado, ele já está disponível para venda. No ano que vem vão iniciar as mentorias em grupo, que eu acho que o grupo faz muito essa força. Sim. E também os encontros presenciais de mulheres, onde a gente vai trabalhar toda a parte do empreendedorismo, do masculino, e também do feminino, onde eu vou ensinar, passar todo o meu conhecimento sistêmico e também terapêutico para que a mulher alcance melhores resultados. Que bacana, ela é, além de advogada, que já é uma formação desafiadora, tem outras especialidades também para agregar ainda mais valor, porque você entendeu, né, Ana, que não é só um caminho, nós somos um ser triuno, corpo, alma e espírito. Exatamente. É necessário ter esse equilíbrio. E como que foi colocar todas essas especificações? Você buscou para colocar na mentoria ou já era algo que você viu que necessário para a sua própria vida? Então, no começo, quando eu comecei a estudar sobre isso, eu já comecei a aplicar no meu escritório. Por quê? Porque a gente sabe que o contato com o cliente é o primeiro ponto que o advogado começa a ter aquela dificuldade de colocar limites, alinhar expectativas, Sim. porque a gente quer vender os nossos serviços, a gente precisa daquilo, mas muitas vezes a gente faz isso, eu falo que a qualquer preço, não de dinheiro, mas se sacrificando, né? Sim. E às vezes a gente não pode, muitas vezes, né, a gente não consegue prometer resultado, aliás, a gente não pode prometer resultado, e muitas vezes a gente se sobrecarrega com isso. E aí eu fui aplicando tudo que eu estudei. E depois disso, eu continuei fazendo as formações porque eu vi quanta diferença fez na minha vida para poder repassar. Que bom. E você que está nos assistindo, deixa o seu comentário, já deixa o seu like também, se inscreve no nosso canal Chave Mestra Podcast e nos acompanhe, tá? Tá ansiosa para o lançamento? Como que tá o coração? Já tô com roupa de ir, eu tô assim hoje. Porque saindo daqui a gente já vai para o lançamento, né? Algo muito importante, especial. Sim, sim. Como que foi para você? Quais são os pilares mais importantes que você considera, por exemplo, para deixar aqui como uma mensagem, os pilares mais importantes para a questão da profissão mesmo? Autoconhecimento. Sim. Técnica jurídica, no meu caso, né, de advogado, eu acho que toda profissão, não importa a profissão que você tenha, você tem que sim ser especialista dentro da sua área. O autoconhecimento em primeiro lugar, a especialização na sua área e principalmente você entender qual que é o seu papel dentro da sua profissão. Quando você entende quem é você e qual é o seu papel na profissão que você exerce, fica muito mais fácil de você atingir ali toda a prosperidade que envolve isso. Você é daqui mesmo de São Paulo, né? E há quanto tempo você está nessa trajetória? É nova a questão da mentoria, do curso? Na verdade, nessa trajetória mesmo, já faz 10 anos que eu comecei esses estudos, né? Uhum. As especializações vêm ao longo dos anos. Faz 15 anos que eu advogo, que eu comecei a aplicar no meu escritório, tem ali mais ou menos em torno de 8 anos. E a mentoria surgiu há 3 anos. Então, eu já venho aplicando e fazendo, enfim, produzindo conteúdo há todo esse tempo. Ah, que bacana. E qual a importância, assim, da família nessa questão de te apoiar? Como é esse desafio, né? Porque muitas mulheres empreendedoras, até porque o livro fala sobre as mulheres que transformaram as suas vidas, superando os limites. Como que dá conta, Ana, de resolver tudo? Na verdade, não dá. Tá, gente? Eu acho que se eu falasse aqui assim, olha, você vai conseguir girar todos os seus pratos, eles vão ser lindos e brilhantes. Não existe isso. Na verdade, existe você saber qual prato você vai girar mais naquele momento. Que prato está precisando mais da sua atenção, né? A família, ela tem um suporte essencial. Vocês não estão vendo, mas meu marido e minha filha, por exemplo, estão aqui neste momento. E por que é essencial? Porque a família, ela é um grande farol. O marido, principalmente, ou a mulher, para você ver aquilo que você está precisando girar mais, aquilo que você está precisando melhorar, porque somos todos espelhos, né? Então, a minha família sempre me mostrou muito isso. E eu acho de grande importância e relevância o apoio familiar. Eu não sou só advogada também, nem tudo isso. Eu tenho um restaurante atualmente na minha cidade. Sigam lá, @seubentô. É um restaurante que nós montamos porque eu acredito no poder do empreendedorismo e no poder da união familiar. Então, a gente também tem um negócio juntos.
Realmente, a lei da ordem, ela traz aqui um pouco da lei da ordem para poder equilibrar todas essas questões. Vê que ela é mentora, advogada, empresária, mãe, esposa. Sim, e eu acho que a questão de você saber traçar as suas prioridades, né? Sim. Quando você traça isso, não tem como voltar atrás, de você conseguir girar os pratos e normalizar, quando você também não consegue. Então, tem muitas vezes que eu chego em casa e falo, Lucas, eu não tô dando conta hoje. Hoje eu não sei, tô cansada. A gente tem que reconhecer, não deu, Sim. não deu. E aí deu, que legal também, né? A gente saber se gostar apesar de tudo, ou apesar de, né? E tá tudo bem, E tá tudo bem, vamos normalizar. Sim, e não se machucar com isso, se cobrar tanto. É ter o entendimento de fazer o seu melhor, mas também ter o apoio das pessoas que estão ao teu lado. Você trouxe muito isso de forma muito sábia, de ser grata, o que foi que você foi, né? Dedicou a todas as pessoas que trilhou aí o processo com você ao longo desses anos, porque ninguém é sozinho no mundo. Sempre tem o auxílio. A gente precisa, inclusive, de pessoas, né? Exato. E até que, mesmo se esse auxílio não foi bom, às vezes a pessoa fala, poxa, mas eu tive um pai que fez isso, que fez aquilo, ou um irmão. Sim. Tudo bem, o que essa pessoa te mostrou que você não quer ser? Ou então, né, que você acha que você pode fazer diferente? Então, faça diferente. Essa é a questão. As pessoas, elas são um espelho. Sim. Então, a gente precisa estar sempre de olho para a gente poder também se autoavaliar. Pro bom ou pro ruim, você sempre vai modelar alguém. Exato, né? Sempre. Não tem como. Então, busque de forma assertiva modelar quem te inspira, quem tem resultados que você quer alcançar. E se você se conectou com a Ana Prado, já segue ela nas redes sociais, eu tenho certeza que o conteúdo que ela já traz, que eu vou dar um spoiler para vocês, se você não está seguindo, segue lá. O conteúdo que ela já traz nas redes sociais já agrega muito valor. E o bacana é isso, quando você está preparada para transbordar, para eternizar dentro de um livro que vai ficar para as próximas gerações, é porque você já está fazendo isso no seu dia a dia. Exatamente. Eu ouvi de uma mentora uma vez uma frase mais ou menos assim, muitos são convidados, poucos seguem de fato o chamado. Então, a gente recebe convite da vida todos os dias para a gente se transformar e transformar as pessoas, né? Seja por meio de um livro, por alguém que você encontra na rua, só que muitas vezes a gente não está com o ouvido aberto para poder ver que a gente está sendo chamado para fazer isso. E quando você se conecta e você percebe esses chamados, é muito mais fácil de você entender qual que é aquele que você deve embarcar e fazer, como o do livro. Bom, ela traz uma frase de impacto ali no final, além de todo o conteúdo que está realmente surpreendente. E vocês têm que adquirir o exemplar de vocês para conhecer a ferramenta que ela traz nesse QR Code, que eu já estou ansiosa para aplicá-lo na minha vida, porque eu já fui ler ali, eu amei. Agora a gente está caminhando para o fim desse episódio, mas você pode se inscrever no canal, deixar o seu like, comenta aí, compartilha que a gente vai olhar o seu comentário, até para poder se conectar com você, né? E quem sabe você pode estar aqui um dia como superando os seus limites, transformando também a sua vida e inspirando outras pessoas. Agora ela vai deixar um recado aqui de algo. Conta pra gente, Ana. Algo que você tenha enfrentado, mas que você superou. Que você quer deixar um último recado de inspiração para outras mulheres, para outros profissionais, advogados que estão nos assistindo, para que apliquem sim de fato na sua vida, porque a ação ela é muito importante, sair do campo ali do desejo, das ideias, né? E fazer com que se torne realidade para que você viva o seu propósito. Então, eu sempre tive medo do novo, eu sempre tive medo da mudança, eu sempre achava que, não, eu tenho uma raiz aqui, eu tenho que continuar como eu sou. E eu tinha medo justamente porque eu buscava ser aceita pelas pessoas, mas eu não via que eu deveria me aceitar primeiro dessa forma como eu sou, que cada um é único, né? Então, eu aproveito para trazer aqui a frase final do livro, porque eu levo essa frase para todos os lugares que eu vou. Então, a mudança somente acontece quando a dor e a consequência de permanecer como está é maior do que a dor de mudar. Então, você só vai ter mudanças na sua vida quando, de fato, aquilo doer tanto, aquilo te incomodar tanto que você vai romper essa barreira. Ou seja, permanecer assim é bem pior do que mudar. Com certeza. E olha isso, gente, você não pode ficar de fora. Já segue a Ana nas redes sociais, até para poder se conectar, conhecer um pouquinho mais do trabalho dela. E quem sabe, principalmente você, mulher, advogada, que quer superar os seus limites, ter um acompanhamento de um mentor faz toda a diferença, né, Ana? Sim, com certeza. É algo que nos instrui e acelera ali o momento, tanto que você quer...
que você quer viver, está na pessoa certa que você se conecta. A minha frase de impacto, a oportunidade que você tanto deseja está na pessoa certa que você se conecta. Então, se conectem com a Ana. Foi um prazer estar aqui com vocês nesse episódio riquíssimo de conteúdo, de informação e de um capítulo que está sensacional. Tem ferramentas, tem um testemunho, ela contando um pouco mais da vida dela e agora que você vai poder acompanhar tanto pelas redes sociais quanto pelos livros, tá? Lá no Instagram da Ana, tá as vendas, né? E você pode adquirir o seu exemplar, tá bom? Então, eu te espero lá no @eu.ana.prado para você acompanhar e, com certeza, ir para um próximo nível da sua carreira, da sua vida, que eu vou estar junto com você. Adorei participar, Van, muito obrigada. Foi muito especial para mim. Obrigada também, foi um prazer ter você aqui. Muito obrigada por sua audiência. Contamos com você no próximo episódio.